Começando mais um programa Grupo Familiar. Nessa semana, algo de bom vai acontecer. E vai acontecer porque Deus está na nossa semana. Eu quero que você participe hoje deste programa. As maneiras de você participar vão estar sendo exibidas aqui na tela. E, claro, eu tenho também aqui os meus convidados que vão participar com muita alegria do programa de hoje, começando lá pela ponta, Lucas. Então, olá, seja bem-vindo ao nosso Grupo Familiar. Você é o nosso convidado especial para estar conosco até o final desse programa. Carol! Olá a todos, é um prazer, como sempre, estar aqui. Muito obrigado pelo convite. E é isso, vamos ter um grupo familiar maravilhoso. Muito bom. E a Dominica? Olá a todos. Tudo bem, Dominica? Tudo. É isso aí. Nós vamos começar louvando ao Senhor. A Bíblia fala assim que Deus, Ele habita no meio do nosso louvor. Vamos todos ficar de pé. A Bíblia também diz assim, tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. E é isso que nós vamos ter a oportunidade de fazer agora. Amém? Vamos lá. Ó quão grande é o nosso Deus. Ó quão grande é o nosso Deus. Os anjos lhe obedecem, céus e terra adoram. Ó quão grande é o nosso Deus. Poderoso, poderoso é o nosso Deus. Poderoso é o nosso Deus. Os anjos lhe obedecem. Os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem. Ó quão grande é o nosso Deus. Ó quão grande é o nosso Deus. Ó quão grande é o nosso Deus. Os anjos lhe obedecem, céus e terra adoram. Ó quão grande é o nosso Deus. Quando eu penso no amor de Jesus, quando eu penso no que Ele fez por mim, a minha alma louva, aleluia. Glória a Deus por me ter salvo. Quando eu penso no amor de Jesus, aleluia. Quando eu penso no que Ele fez por mim, a minha alma louva, aleluia. Glória a Deus por me ter salvo. A minha alma louva, aleluia. Glória a Deus por me ter salvo. Mais uma vez. A minha alma louva, aleluia. Glória a Deus por me ter salvo. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, eu te louvo, eu te louvo, Jesus, 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 eu te amo, Jesus, eu te amo, eu te amo, Jesus, eu te amo. Eu te amo, Jesus, eu te amo. Eu te amo, Jesus, eu te amo. Glória a Deus, obrigado a Deus pela tua presença em nossas vidas. Bem-aventurados são aqueles que estão firmados em tua casa. E hoje nós estamos firmados em ti, ó Deus. Muito obrigado. Não te ausentes de mim, ó Deus, nesse dia. Não te ausentes de nós nessa semana. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos todos nos assentar, por favor? Bom, como é bom a gente estar aqui no grupo familiar, né, Carol? Você sempre agradecendo o convite. Você gosta de estar comigo? Gosto de estar contigo, convosco. Você gosta de estar com a gente aqui com no grupo familiar? Sim. É muito bom. É bom estarmos em família, aprendendo a palavra de Deus, convivendo com boas companhias. É isso. E você, Lucas? Sim, por acaso também gosto do convite. Obrigada. De estar aqui no Grupo Familiar. Realmente é algo que, quando a gente aprende a estar em família, a andar com as pessoas que falam sempre bem, que falam, que na verdade são as pessoas que andam nos caminhos de Deus. Quando nós andamos nesse caminho, qualquer momento que ficamos um pouco mais ausentes, a gente sente logo falta. A gente deseja mesmo estar nesse convívio, que é como uma família. Olha, quando você fica muito tempo sem ver a família, bate aquela saudade. Quando a gente fica muito tempo sem também estar assim, na presença de Deus, dá logo aquela ausência. Então, o grupo familiar serve para nos ajudar a estar sempre pertinho e é muito bom. Uma coisa legal, assim, porque ontem a Dominica foi no grupo familiar, né? Sim.
Ontem o Lucas falou que foi até em 2 grupos familiares. 2 grupos familiares. Carol vai ter grupo familiar hoje ainda, né? E o Lucas estava falando da importância, né, do ID, através do grupo familiar também, né, Lucas? Por que uma pessoa... Por exemplo, ontem, você saiu de um lugar, de um ponto A, foi para um ponto B e C, lá longe. Bem longe. Bem longe, né? Bem longe. Para levar o evangelho naquela região. Não importa onde seja, não importa qual a cidade, todos os lugares precisam ouvir a palavra de Deus. E é a nossa chamada, o ide por todo mundo e pregar o evangelho. Então, quando nós cumprimos essa chamada de realmente levar o evangelho, e pelo menos eu, e tenho certeza que todo mundo aqui, me sinto mais completo. Sinto que estou fazendo aquilo para que fui chamado, sinto que estou fazendo aquilo para que Deus me escolheu. Então, quando eu vou pregar o evangelho, no final do grupo, mesmo que o final do dia já foi cansativo, já trabalhei o dia inteiro, ainda fui para o grupo familiar, mas chego em casa renovado, porque fui ali, levei o evangelho, também ouvi, porque a gente quando prega, a gente fala, mas também ouvimos, também enche o nosso coração, e volto para casa sempre bem, por ter estado ali aprendendo mais sobre a palavra de Deus. Lucas, você falou aí uma palavra muito, muito interessante. Você falou propósito. Deus tem grandes desígnios para as nossas vidas. Peixe só é feliz na água. Passarinho só é feliz voando. E nós que temos uma chamada de Deus e uma missão, vamos ser felizes na missão que Deus nos deu, né? Então, por isso que o grupo familiar é importantíssimo. Carol, lá a gente aprende... Acordou? Lá a gente aprende também a respeito de relacionamentos, e hoje a aula, inclusive, é sobre isso. Mas o que você tem para falar disso, hein? Vou falar um pouquinho sobre o amor de Deus, o amor do tipo de Deus. E nós sempre falamos sobre este tema, mas hoje vamos falar sobre o inimigo do homem não são as pessoas. O inimigo do homem não são as pessoas. E já vou ler aqui um versículo que está lá em Efésios 6:12, que diz: porque não temos de lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, esse versículo é muito claro, fala que a nossa luta não é contra as pessoas, mas sim contra seres espirituais que existem, não é? O diabo, os seus demônios, eles existem, e eles que estão por trás da maioria das situações onde há guerra, onde há confusão, onde há briga e tudo isso. Então, é importante nós entendermos que o diabo usa-se de pessoas, mas a nossa luta não é contra elas. A gente costuma dar um exemplo sempre do touro e do toureiro, não é? Então, quando nós assistimos uma tourada, nós vemos lá um touro lutando contra capas vermelhas, porque ele fica furioso, porque as capas estão ali a provocá-lo. Ele acha que o inimigo dele são as capas, quando, na verdade, o verdadeiro inimigo é o toureiro, que está abanando ali aquelas capas para que ele fique mesmo furioso, enganado, e que depois ele pode ali espetar umas setas, umas farpas, não é, para matar o touro. Então, a gente usa esse exemplo para entender que, na verdade, o nosso verdadeiro inimigo é o toureiro, é o diabo, que se usa de pessoas, de situações, para nos atacar, para nos ferir, para nos provocar. Mas se nós formos contra o inimigo certo, que é o diabo, que não são as pessoas, nós vamos vencer. Amém. Amém? Nós vamos vencer, Carol. Vamos. Eu não vou falar muito mais sobre isso, porque a aula de hoje vai falar mais sobre o amor de Deus, né? É isso aí. Mas fazemos uma oração? Fazemos, por Fazemos favor. uma oração, então. Querido Deus e Pai, nós pedimos, Senhor, nos ajude a identificarmos sempre em situações que se levantam contra nós quem é o nosso verdadeiro inimigo, para que nós possamos não lutar contra essas pessoas, mas contra o nosso verdadeiro inimigo, para que possamos sempre perdoar. Eu decido hoje perdoar todo o mal que me fizeram, no nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. 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 Nós vamos aumentar a nossa fé na área dos relacionamentos. Nós vamos aumentar a nossa fé na área do amor. E nós vamos também aumentar o nosso grau de fé na área financeira. E é isso que o Lucas vai falar agora, Lucas. É isso mesmo. Eu vou falar um pouquinho sobre os dízimos, que é a lição de hoje. Que eu quero ler, então, o que está escrito lá em Malaquias 3, no versículo 10 e 11, e depois já vou falar sobre a lição. Começa dizendo assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz
o Senhor dos Exércitos. Então, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento. Quem está dando essa instrução é o próprio Deus, que é para levarmos os dízimos à casa do tesouro, que nesse caso é a casa de Deus, é a igreja. Por quê? Porque os dízimos ele foi instituído por Deus. Não é uma invenção da igreja, não é uma invenção de um pastor, mas é algo que foi o próprio Deus quem instituiu. E dízimo, como a própria palavra diz, significa 10% daquilo que eu recebo. Se eu sou jovem, pode ser a mesada do pai, pode ser o salário, pode ser a pensão ou a aposentadoria, não importa. É o 10% daquilo que eu recebo. Se eu sou um homem de negócio, se eu sou um empresário, é 10% daquilo que a empresa arrecada. Para honrar a Deus, o dízimo ele não é pago, ele é semeado. Quando nós falamos de dízimo, muitas vezes um pensamento errado que se pode ter é que eu preciso pagar o dízimo, mas não é pagar. Quando eu falo do dízimo, eu estou semeando, estou honrando a Deus com 10% daquilo que Ele me deu. Ele me deu tudo aquilo que eu tenho e eu, como uma prova de amor a Ele, honro a Ele com 10% daquilo que Ele me deu. E faço isso aonde? Na casa de Deus. Na casa de Deus, aonde eu ouço a palavra de Deus. É na igreja onde eu frequento que eu vou dar o meu dízimo. E depois, no versículo 11 diz o quê? E por causa de vós repreenderei o devorador, para que ele não destrua o fruto da vossa terra, e a vossa vide do campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, quando eu honro a Deus, por ter honrado a Ele, por causa de mim, Ele vai impedir que o devorador, ou seja, que o inimigo, que o diabo que vem tentar me roubar, que ele ataque a minha vida. Ele vai me proteger porque eu estou honrando a Ele com o meu dízimo, como uma prova de amor. Eu levo o meu dízimo e Deus guarda a minha área financeira. E o dízimo, quando ele é dado, ele faz 3 coisas. A primeira é, além de estar honrando a Deus, ou seja, estou levando o mantimento para que a casa de Deus continue a funcionar, continue a crescer, a levar o evangelho mais longe, ele também abençoa outras pessoas, porque através do meu dízimo, mais igrejas são abertas. No nosso caso, canais de televisão, rádios, internet são abertos para levar o evangelho e abençoa também a minha vida. Por quê? Porque eu honro a Deus e a consequência é que Deus me abençoa. É só uma consequência. Normalmente a gente pensa em consequência como algo ruim, quando a gente fala em consequência. Mas não, a consequência de honrarmos a Deus é que Ele nos abençoa e por isso ficamos sempre melhores do que aquilo que nós estávamos antes. Então, o que eu quero te dizer hoje é, honre a Deus com o seu dízimo, com as suas ofertas, dê de coração e temos a certeza de que vamos ficar ainda melhores do que aquilo que nós já estávamos antes. É isso aí, Lucas. Nós vamos cantar uma canção agora com a Dominica. As maneiras de você participar ao longo desse programa vão estar sendo exibidas agora aqui na tela. Mesmo as maneiras de você também ser abençoado, mas principalmente ser um abençoador, você pode participar conosco hoje, em nome de Jesus, tá bem? Vamos lá, o reino de Deus. O reino de Deus é como se um homem lançasse a semente na terra. O reino de Deus é como se um homem fosse um agricultor. A lei principal do reino de Deus é semear para colher. Foi o que Jesus ensinou para tu vencer. Isso mesmo, foi o que Jesus ensinou para nós vencermos. Bom, nós agora vamos para o nosso estudo bíblico. Todas as semanas nós temos um estudo bíblico, 52 lições, uma para cada semana do ano. E hoje nós vamos dar sequência à aula da semana passada. Nós estamos falando sobre características de um cristão. Assim como um bolo, para você fazer bolo precisa de ingredientes. Para se fazer um cristão, também esse cristão vai precisar de ingredientes no caráter. Não é só fazer. Fazer está ligado ao comportamento. Caráter está ligado ao ser. O que um cristão precisa de adquirir? Quais são os ingredientes que um cristão precisa de adquirir no seu caráter? Por isso que na semana passada nós falamos de fé. O espírito de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hoje nós vamos falar de amor em tempo normal. Semana que vem, amor em tempo de guerra. Vamos falar de integridade, fidelidade, temor a Deus. Unção. São ingredientes que nós precisamos de adquirir. Ou seja,
vacina. Temos um boletim de vacinação, tomamos vacina para ficar resistente, para aguentar a pandemia, para aguentar bactéria, para aguentar vírus. Senão, qualquer coisinha, atim, pode te derrubar. E você, cristão, precisa de adquirir isso para ganhar resistência no dia mau. Não é se o dia mau vier, não. O dia mau vai vir. Nós precisamos ter aqui o nosso boletim de vacinação em dia para você aprender a sobreviver aos ataques. Mas, principalmente, para conseguir entrar no caminho que te leva até o destino que é o céu, certo? Esse é o nosso principal objetivo. Bom, vamos falar de amor e vamos falar de um amor em dias normais. A Carol já começou a falar a respeito disso no momento do amor e hoje a aula é sobre isso, porque Deus, ele não tem amor. Deus é amor. O amor nunca falha, porque Deus nunca falha. É um atributo de Deus. Sabe que andar em amor não é uma opção. Andar em amor é uma condição, é uma exigência de Jesus Cristo para todo aquele que segue a Jesus, para todo cristão. É uma exigência, é um mandamento. Sempre você vai ler isso na palavra de Deus. E quando todos, eu digo nós porque todos nós estamos sujeitos a isso. Quando uma pessoa está debaixo de raiva, de ódio, de ira, ela quer se vingar porque tem motivo, a pessoa tem razão, ela também, nesses dias, precisa exercer o amor. E esse é o chamado amor como uma arma de guerra. Não é esse tipo de amor que eu vou falar hoje. É na semana que vem o amor arma de guerra. Porque às vezes a pessoa tem toda a razão para estar furiosa, mas a razão não te leva para o céu. Razão não escreve teu nome no livro da vida. Razão, às vezes, é uma borracha que vai tentar apagar o teu nome do livro da vida. Eu não quero ter razão, eu quero ter salvação. Eu quero ir para o céu. Então, essas aulas são importantes para mexer com a gente. Hoje eu vou falar do amor como um estilo de vida. Por quê? Quando você olha para um estrangeiro, semana passada até já comentei a respeito disso. Você olha para um estrangeiro, você sabe que ele é estrangeiro por algumas coisas. Por exemplo, eu sou diferente aqui do Lucas, mas eu sou brasileira. Mostra aqui o Lucas. Lucas, você é brasileiro, é? Sou brasileiro. Fala porta. Porta. Já denuncia. Ele é caipira. Veio lá do interior. Do interior. Falo porta, porteira. Carol, fala alguma coisa aí. Porta. Porta. Meu. Verdade. É da onde? De São Paulo. Ou seja, o estilo de vida deles denuncia, mas o idioma piora. Aí que eu vejo de onde que é mesmo. Por exemplo, eu vou falar com a Dominica. Dominica, fala em eslovaco alguma coisa. Som veľmi rada, že tu dnes môžem byť. Uau! Concordo. O que ela disse, Carol? Que eu sou muito fish. Fish Não, que eu sou muito legal. Muito legal. Isso é muito legal. Dominica, de onde você é? Da Eslováquia. Da Eslováquia, Eslováquia? Sim. Vocês sabem onde fica a Eslováquia, pelo menos no mapa? Europa, ali para os lados do leste da Para Europa. aqueles lados, né? Virando à direita, né? Virando à Exato. direita, né, Dominica? Sim. Ok. Se eu olhasse a Dominica assim, eu falava, ela é do sul, do Rio Grande do Sul, né, de Santa Catarina. Mas quando ela fala, ela denuncia o idioma dela. Ok, nós não somos daqui. Somos de um outro lugar. E o nosso jeito de andar, o nosso estilo de vida, e principalmente aquilo que sai da nossa boca, tem que se diferenciar dos demais. E se quem está de fora vê, você me vê lá na escola, no trabalho, na igreja, em qualquer lugar, em qualquer ambiente, na família, e não vê algo diferente, nossa, ele anda diferente, o estilo de vida é diferente. Olha, o que sai da boca dele, é diferente. Então, alguma coisa está batendo mal, se ele não vê a diferença no nosso estilo de vida. Outro dia, uma pessoa falou assim, olha, Estela, eu comi sushi. Eu fiquei bem contente. Eu falei, ai, que bom, eu também como sushi. Eu sou nipônica, né? E a pessoa ficou toda... Tipo o Lucas, assim, também, que gosta de comida japonesa, né? Mostra lá o Lucas. Bom, Lucas, aí
A pessoa veio toda feliz. Ah, eu comi sushi. Eu falei, como é que era o sushi? A pessoa, ó, tinha salsicha, tinha mostarda. Não, tinha mostarda. Eu virei pra ele e falei assim, olha, lá na minha terra... Isso chega a ser crime. Na minha terra, da onde eu... Pronto, das minhas origens, não tem salsicha nem mostarda no sushi. Lá da onde eu venho, isso é hot dog, é cachorro quente. E aí, ele pensava que tinha comido sushi, Lucas, mas não tinha comido sushi. Sushi não é... Abrasileiraram o sushi. Sei lá o que fizeram. Por que eu estou falando de andar em amor? Porque você pode pensar que você está andando em amor. Só que os ingredientes que você pensa, seu andar em amor, não é do andar em amor. Então, hoje eu vou dar alguns ingredientes dentro desse tema, andar em amor, para você fazer um checklist. Para você ver se você está adotando esses princípios no seu cotidiano. Porque nem vamos chegar no amor em tempo de guerra. Isso vai ser semana que vem. Isso aqui é andar em amor em dias normais, normalíssimos, tá bom? Você é um cidadão do céu. Então, tem que saber qual é o estilo de vida do céu, qual é a moda lá do céu, qual é o idioma que Deus fala. Vamos ter fé no amor de Deus. Ter fé no amor de Deus é acreditar que se eu operar nas leis do amor, eu vou vencer. O que é andar em amor? Primeiro ponto, andar em amor é perdoar. Perdoar não é uma opção. Perdoar é uma condição. Lucas, você vai ler Lucas vai ler Lucas 17, 3 a 5. Então, Lucas 17, 3 a 5, diz assim: Olhai para vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o com amor. Repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo dizendo, arrependo-me, perdoa-me. Disseram, pois, Posso continuar? O 5? Pode. Disseram, pois, os apóstolos ao Senhor, acrescenta-nos a fé. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se 7 vezes no dia ele ainda falar, olha, me arrependo, perdoa. Ah, desculpa, perdoa. O que a Bíblia fala? Perdoa. Perdoa. Então os discípulos, meu Deus, 7 vezes, então me dá mais fé. Fora o outro que ainda fala para perdoar 70 vezes 7. Aí piorou. Só que tem uma questão, Carol. Se a gente não perdoa, a Bíblia fala que a pessoa fica debaixo de atormentadores. Você lembra daquela história do rei? Sim. Então havia um homem que ele devia muito dinheiro para um rei. E chegou o momento de ele prestar contas, e ele foi diante do rei, e ele pediu misericórdia, pediu perdão. E o rei, com misericórdia, foi lá e perdoou a dívida desse homem. E ele saiu da presença do rei e foi encontrar com um amigo que também devia para ele um dinheiro, mas não era muita coisa, era pouca coisa. E também esse amigo dele pediu perdão, para perdoar também a dívida dele. Só que, nesse caso, ele não quis perdoar. Ele foi perdoado de uma grande dívida, mas ele não quis perdoar o seu amigo. Então, quando o rei ficou sabendo dessa história, ficou mesmo muito chateado, muito indignado, porque disse, então eu te perdoei de uma grande dívida, você não podia fazer o mesmo com o teu irmão? E como ele ficou muito indignado com isso, ele entregou mesmo esse servo dele, não é, esse homem, para os atormentadores, para os carrascos, não é, que naquela época eram pessoas que torturavam, não é, até que ele pagasse toda a dívida, ele ficou na mão de atormentadores. Tudo isso que a Carol leu e relatou, né, contou, está lá em Mateus 18, 23 até o 35. Lucas, por favor, Hebreus 12, 14. Diz assim, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe e, por meio dela, muitos sejam contaminados. Olha lá, Lucas, seguir a paz com todos, sem a qual e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E diz aqui, separando-se da graça de Deus, para que não seja faltoso, separando-se da graça de Deus. A falta de perdão nos priva da graça de Deus. A falta de perdão nos coloca numa prisão, como a Carol explicou.
A pessoa fica debaixo de tortura. Quanta gente hoje está debaixo de tortura, está perturbada, porque ela está falhando nessa área. A Bíblia fala até, naquela oração, né? Senhor, perdoa as minhas dívidas, assim como perdoa os meus devedores. E é por isso que nós temos que alinhar o nosso coração com o coração de Deus. Toda raiz de amargura, como o Lucas leu agora, né? Traz danos. Traz danos para a pessoa e traz dano para outras também. Traz danos físicos, emocionais, espirituais, não é? Emocionais porque o ressentimento é uma pessoa beber veneno, um golinho de veneno todo dia e está esperando que o outro morra. Mas também danos espirituais, porque a pessoa vai se afastando de Deus. Cada vez que ela vai alimentando isso, ela vai se afastando de Deus. É impossível eu cultivar limão e colher manga. É impossível eu deixar raízes de amarguras, né, crescerem e cultivar essa amargura e esperar bênção, esperar benevolência, esperar misericórdia de Deus. Então, é uma área que nós temos que tratar lá no fundo do nosso coração. Sabe que Deus, Ele não vai interferir nesse assunto que você está chateado, amargurado, com falta de perdão, enquanto você não colocar esse assunto nas mãos dele. Por isso que a Bíblia fala assim, que a ira do homem não opera a justiça de Deus. Nós deixamos a justiça de Deus operar, nós deixamos o juiz justo operar, quando nós entregamos estas causas na mão dele. Posso ouvir um amém, gente? Amém. Então, às vezes a gente pode pensar, né? É difícil, porque perdoar é aquela coisa, mas perdoar é uma decisão. A gente também não pode pensar assim, a pessoa que está nos chateando e está levando a gente a esse sentimento não pode ditar a maneira como eu me relaciono com o Pai, com Deus. Amém? Então, vamos lá para o nosso próximo checklist. Andar em amor é eu não me envolver em contendas, discussões e guerrinhas. Certo? Certo. Gente, não podemos comprar aquilo que não nos pertence. Não podemos comprar aquilo que não nos pertence. Estou olhando para a Dominica. Na igreja que a gente congrega, tem muita gaivota por lá. E nesse final de semana aconteceu uma coisa engraçada. Minha filha queria levar uma gaivota para casa. Ela falou assim, olha, ô mãe, a gente pode levar essa gaivota para casa? Eu falei, é claro que não. Não é minha. Como é que eu vou levar uma gaivota para casa? Não deu um minuto, Dominica. Ela viu um cachorro passeando. Eu não sabia se era um cachorro, se era um búfalo, porque era um Rottweiler enorme. E ela, posso levar para casa? Podemos levar para casa? Eu falei, não é meu esse cachorro. Lucas, e o tanto de gente que está levando gaivota para casa. Está levando Rottweiler para casa. Está levando um monte de bicho para casa. Está comprando e pegando tudo que não pertence a ele. Sabe que a tua emoção, as tuas emoções, se você vai comprando tudo, você tem um cartão de crédito ilimitado. Vai passando, vai passando, vai passando. E você, eu, nós, temos que aprender a colocar portaria nos nossos pensamentos, colocar portaria nas nossas emoções. Não é qualquer um que pode ir subindo, não é qualquer um que pode ir entrando, não é qualquer conversa que pode ir entrando e caindo aqui no solo que é o coração. Isso não pode fazer parte de nós. Posso ouvir um amém? Amém. Isso é andar em amor. Eu não posso ter aquela atitude... Aí você pode pensar assim, não, é porque você não sabe como é que é o pessoal lá na minha família, no meu trabalho. Todo mundo fala de... todo mundo fala de mim. Todo mundo. Meu irmão, cá entre nós. Tua vida não é tão interessante assim para todo mundo parar o que está fazendo para falar só de você. Não tenha pés que correm para o mal. Não alimenta isso. Não tenha pensamentos que correm para o mal. Língua que corre para o mal. Nós não podemos alimentar isso. Posso ouvir um amém, gente? Amém. Tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é de boa fama, nisso pensai. É o que a Bíblia fala. Amém? Amém. Bom, ladrão de felicidade tem em todo lado. Ladrão de alegria tem em todo lado. Por isso que a gente tem que aumentar a segurança da portaria.
Certo? Tem que ter porteiro. Vamos ler Tiago 3,13, Carol? Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre, pelo seu bom procedimento, as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas, se tendes amargo ciúme, sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Na minha Bíblia diz, aí há confusão e toda espécie de males. Aqui a gente consegue entender por que existe tanta gente perturbada. É justamente porque essa pessoa se permite a viver no meio de inveja e espírito faccioso. Presta bem atenção. Muito invejoso nunca foi ensinado, nunca foi, acho que é essa a palavra, nunca foi ensinado a transformar aquilo que ele sente, aquele ódio, aquela comparação para mudança. Ele não consegue pegar naquilo e pedir ajuda. Ele não foi ensinado a isso. Quem é o invejoso? O invejoso é aquele que acha que você tem aquilo que ele deveria ter. Você está num lugar onde ele deveria estar. Agora, quando eu estou nesse ambiente, se você está nesse ambiente, eu mesma estou escolhendo as pessoas que vão ajudar a formar o meu caráter. Porque eu me aproprio dos hábitos das pessoas que me cercam. Eu sempre vou me apropriar dos hábitos das pessoas que eu convivo. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque andar em amor também é isso. Certo? Sim, No nosso dia a dia. é verdade. Outro ponto. Lucas, 2 Timóteo 2,24. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele estão presos. Manso para com todos. Eu sou servo do Senhor e vocês? Também. Eu também. Então nós temos que meditar mais nesse versículo. Ao servo do Senhor não convém contender. Sabe que tem muita gente quebrada na sua vida emocional. Muita gente. Despedaçada na sua vida emocional. E quer se utilizar de guerrinhas, discussões, fofoca, para ser um analgésico para a dor. Se você está nessa posição, busque a cura divina. Busque a cura de Deus. Deixa Deus curar. Deixa Deus resolver, te regenerar. Agora, usar de analgésico, de paracetamol, uma contenda, uma fofoca, um diz-que é a pior coisa. Porque, no momento, é gostoso. É igual coçar, né? Quando o pernilongo coça, é tão gostoso coçar, mas vê depois como é que não vai ficar aquilo. É a mesma coisa. Nós temos que permitir Deus transformar a gente de dentro para fora. Isso também é o processo da salvação. Amém? Andar em amor é não manipular, não apontar dedo e não falar vaidade. Sabe o que significa? Quando eu oro, eu quero que Deus me ouça. Quando eu clamo, eu quero que Deus me responda. Mas isso só vai acontecer quando eu tirar 3 coisas da minha vida, dos meus hábitos, da segunda, da terça, da quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. O jugo, o estender do dedo e o falar vaidade. Porque se esses 3 ingredientes faz parte, né? Fizer parte do meu cotidiano, eu posso orar. Deus não vai me responder. Eu posso clamar, posso fazer vigília, mas se eu não remover isso da minha vida, Deus não vai me ouvir. Carol, Isaías 58:9. Então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar vaidade. Estender do dedo é ficar falando dos defeitos das outras pessoas. Lucas, Mateus 7:1. Não julgueis para que não sejais julgados. Posso continuar? Pode. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por reparares no teu
E por que reparas no argueiro do olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás de tirar o argueiro do olho do teu irmão. Ou seja, como que eu posso querer tirar um cisquinho que caiu no olho do meu irmão, Tem um se tronco. eu tenho um pedaço de pedra no meu que é muito maior? Não vou nem ver o cisco. Exatamente. E depois tem outra lei de Deus. Às vezes a gente está medindo o outro, né, com um copo, medindo o outro com baldes de julgamento. Baldes. Ah, porque o fulano é assim, o defeito é assim, a Dominica é isso, a Carol é aquilo. E depois a gente quer baldes de misericórdia do Senhor. Muito pelo contrário, depois a gente acaba colhendo boa medida, recalcada, sacudida, transbordante de julgamento, de crítica, de apontar de dedo. E por que será? Com a mesma medida com que eu medir, eu vou ser medido. Com a Exatamente. mesma medida com que eu julgar, eu vou ser julgado. Então, se eu julgo com copos de misericórdia a tua causa, Lucas, se eu julgo com copos de bondade, se eu julgo com copos de respeito, eu também vou receber isso em boa medida, recalcado, sacudido e transbordante. Amém? Amém. Andar em amor é um estilo de vida. Gente, deixar de falar vaidade. Carol, também você falou disso, né? Falar vaidade. Falar vaidade é a pessoa que se supervaloriza na sua aparência física, no seu intelecto, mas ainda espera o tapinha nas costas. Precisa disso, cobra esse reconhecimento. Afirmação, né? Exato, fala. Afirmação. dos Precisa outros. disso. Sim, sim. Dessa afirmação. Eu conheço uma pessoa que cozinha muito bem, mas ela não pode saber que cozinha muito bem. Certo. Porque essa quê? pessoa que cozinha muito bem, cada vez que você vai comer na casa dela, a hora que você está comendo ainda, ela vira para você e ficou bom, não ficou? Ela não espera o outro elogiar. Certo. Ela já está se auto-elogiando. Então eu nem Você elogio. já começa a passar mal com a comida, né? Não, eu nem elogio, porque ela já vai se elogiar. Ela já vai dizer que a comida dela está muito boa. Então, olha, se ela já se elogiou, não precisa do meu. Então, ficamos assim. Ai, Lucas, vamos deixar aqui Provérbios falar com a gente. Leia aí, 16:18. Provérbios 16:18. A soberba procede à destruição, e o espírito altivo, à queda. Quer tropeçar? Quer cair? É só deixar a vaidade e a soberba crescer no coração. Certo? Carol, Provérbios 21:4. Olhar altivo e coração orgulhoso, a lâmpada dos ímpios é pecado. Lucas, Provérbios 29:23. O orgulho do homem o humilhará, mas o espírito humilde obterá honra. Carol, Tiago 4:6. Mas ele nos dá graça maior. Por isso diz: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Meu Deus, eu não quero ter oposição de Deus na minha vida, nos meus dias. Lucas, Romanos 12:16. Vivam em harmonia uns com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se à pessoa de oposição inferior. Não sejam sábios aos teus próprios olhos. Vivam em harmonia. Harmonia tem a ver com a flexibilidade. Nós temos que aprender isso na vida, né? A pior coisa é a gente ter tudo como garantido na vida. A gente não tem tudo como garantido. Então, a gente tem que aprender isso. E a Bíblia sempre vai nos ensinar, Dominica sempre vai nos ensinar, Carol, Lucas, a sermos flexíveis nessa área. Harmonia, né? São Paulo, longanimidade, a gente já vai falar disso. Vamos falar de encobrir a transgressão dos outros? Carol, Provérbios 17:9. O que encobre a transgressão busca a amizade, mas o que renova a questão separa os maiores amigos. Gente, o que quer dizer isso? O que encobre a transgressão? Não quer dizer que nós concordamos com o pecado. Não quer dizer que há aqui um carimbo de aprovação ao erro, ao pecado. Não. Aqui quer dizer o seguinte: o que encobre a transgressão busca amizade. Todos nós temos um passado. E, inclusive, um passado que nós já nos arrependemos e Deus já nos perdoou. Jesus já pagou muita coisa e deixou lá para trás. Éramos escravos. E às vezes estamos nós lá, naqueles dias, querendo trazer à baila assuntos de um passado que Jesus já pagou. Quantas vezes a gente não quer trazer à baila, ressuscitar assuntos
e falhas e erros de um passado, mas que já ficou lá para trás. A gente quer ressuscitar o velho homem que Jesus já matou, que Deus já matou no dia do nosso batismo. E pior, e quando a gente quer fazer isso com os outros? Com aquele amigo, né, que você conheceu desde a infância, que você sabe todos os podres daquele teu amigo, do passado, dos erros, da vergonha dele. E aí vem esse amigo no dia da piada e quer trazer à baila tudo aquilo para ser engraçado, para não perder a piada. E acaba humilhando o outro só para... eu perco o amigo, mas não perco a piada. Exatamente. Eu perco o amigo, mas Então estou eu tentando colar as provas de um crime, né, que Jesus já rasgou e cravou lá na cruz do Calvário. Para que eu quero fazer isso? Quem é que lembra uma pessoa dos fracassos e das derrotas de um passado? É o diabo. E eu, no meu dia a dia, não posso ajudar o diabo a fazer a chamada dele. Ele já faz muito bem. Para que eu vou ajudar o capeta a fazer a chamada dele? Eu tenho que fazer a minha chamada e ajudar Deus nos assuntos de Deus. Agora, se eu estou trazendo o assunto à baila, né, não estou encobrindo a transgressão do meu irmão, conheço a transgressão, eu conheço as vergonhas dele. Um dia, lá no céu, nós vamos nos impressionar. Por quê? Lá no telão, quando Deus abriu o livro da vida, nós vamos ver um filme da nossa vida. E vamos ver muitos trechos cortados. Mas cadê aquele trecho da minha vida? Mas onde é que está passando aquele trecho? Está faltando parte. Mas a gente se esquece que Deus, ele é o roteirista. E ele reescreveu a nossa história. E vão ter muitos trechos que você vai falar, mas cadê? Jesus apagou. Jesus foi lá na edição e foi deletando, foi cortando essas partes da nossa vida. Irmãos, e vai ser eu, vai ser você que vai fazer isso com a vida dos outros. Cuida mais da tua vida. Amém? Vamos lá. Provérbios 6,18, Lucas. o que encobre a transgressão busca a amizade. Não, o 6,18. Coração que maquina. Perdão. O coração que maquina projetos iníquos, pés que se apressam e correm para o mal. Exatamente, já falamos disso. É o pezinho que corre na maratona do falar mal. 1 Pedro 4,8, Carol. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá uma multidão de pecados. Multidão. Gente, quem é que precisa? Primeira coisa, quem é que tem pecado aqui? Levanta o braço. Ah, eu tenho. Quem é que gostaria de ter uma borracha? Gigante. Gigante. Era bom. Pensa numa borracha boa. Quem é que precisa dessa borracha? Todos nós. Aqui está o segredo. Porque o amor cobrirá uma multidão de pecados. Se você precisa de pecados perdoados, gente, amor tem que ser um estilo de vida. Tem que fazer parte do... Nós temos que respirar isso. O que é amor? Andar em amor. Tá vendo por que eu estou falando do sushi? Sushi de salsicha? Sushi. O outro pensava que sushi de salsicha era sushi verdadeiro. E às vezes a gente pensa assim, não, já ando em amor, já ando em amor. Minha mãe já era pastor, meu pai era pastor, meu avô era pastor. E quando você vai ver, afinal, eu não estava andando muito bem em amor. Tá vendo? Gente, andar em amor é falar bem das outras pessoas. Produção, eu tenho mais quantas horas? 3 horas. Ok. Falar bem das outras pessoas. Carol, Efésios 4:29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Torpe é vergonhoso, indecente, impróprio, é desonroso, desprezível, é inadequado. Com a sua boca, você liberta... Semana passada nós falamos de fé. Com a sua boca, você liberta o poder criativo de Deus. Fé, falamos na semana passada. Mas com a tua boca, você também liberta um poder destrutivo. Cuidado com aquilo que sai da tua boca. Provérbios 10:19, Lucas. Na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Prudente, sabe gerenciar, né? A gente precisa saber gerenciar a língua. Sabe que você pode ser uma pessoa maravilhosa, mas pode ter péssimos hábitos. E está na hora de mudar. E Deus espera de nós essa mudança. Um ingrediente que nós vamos falar mais para frente, da característica de um cristão, é unção.
A unção é uma característica que nós devemos desejar ter, a unção individual. Não existe grande língua com grande unção. Grande língua, grande unção não caminham juntas. Ou você vai ter que escolher um, ou vou ter que escolher outro. E nós devemos escolher a grande unção. Amém? Amém. Para terminar, andar em amor é discernir o corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Corpo de Cristo é a igreja. Igreja não é cadeira, igreja não é som, igreja não é prédio. Igreja são pessoas. E quando nós falhamos na comunhão, quando nós falhamos no relacionamento, nós estamos deixando de discernir o corpo de Cristo. Amém? Nós cuidamos do corpo quando nós zelamos pelas pessoas. Não vai existir igreja perfeita, porque todos nós somos imperfeitos, né? Mas nós suportamos as nossas diferenças dentro da igreja, com a placa que temos, e também entendemos a diferença do corpo de Cristo dos outros órgãos que fazem parte do mesmo corpo, certo? Então, para terminar, gente, vamos blindar? Vamos melhorar a portaria das nossas emoções. Nós temos que nos lembrar como nós devemos reagir diante do mal que nos fazem. Nós vamos melhorar em não ruminar situações durante a semana, não cultivar a amargura, a ofensa, ódio. E, sobretudo, que se deve guardar, nós vamos guardar o nosso coração, porque é daí que sai o fluxo da vida. Estamos nessa, gente? Com certeza. Vamos conseguir nessa semana? Sim, sim. Glória a Deus. Eu quero convidar você a fazer uma oração. Nós vamos terminar o nosso programa fazendo uma oração juntos, que é a oração de confessar Jesus. Com a nossa boca, nós também confessamos a nossa salvação. Amém? Diga assim comigo, ó Deus. Ó Deus, Eu acredito que Jesus existe. que Jesus existe. Eu acredito Eu acredito que Jesus morreu que Jesus morreu na cruz para me para salvar. me salvar. Eu admito, Eu admito, eu falhei, me perdoa. me perdoa. E agora, E Jesus, agora, Jesus, eu te recebo eu te recebo como meu como Senhor, meu Senhor e Salvador. e Salvador. Receba agora Recebo agora a minha a salvação. minha salvação. Amém Amém e amém. e amém. Se você fez comigo essa oração pela primeira vez, entre em contato, nós queremos te conhecer. Deixa o seu comentário aqui também embaixo. Nós queremos conhecer você mais de perto, queremos orar por você nesta semana e queremos também saber quem você é, tá bem? Para nós orarmos por você. Gente, eu quero agradecer aqui a presença de vocês. Lucas, quer falar alguma coisa? Então, só quero agradecer a oportunidade e dizer que você é convidado para estar conosco no próximo grupo familiar. Porque vamos falar de amor, arma de tempo de guerra. Em tempo de guerra. Carol! Também muito obrigado, foi um prazer, essa aula foi maravilhosa e a próxima será também muito boa. Então esperamos todos vocês. É isso aí. Dominica, muito obrigada. Obrigada também. Vamos lá. Temos vitória no nome de Jesus. Aleluia. Temos vitória no nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Todo mal eu já venci. Todo mal nós já vencemos e mais bênçãos recebemos. Neste nome há poder, no nome de Jesus. A palavra está operando em mim. A palavra está operando em mim. Não importa as circunstâncias que vejo ou sinto, a palavra está operando em mim. Jesus Cristo está operando em mim. Jesus Cristo está operando em mim. Não importa as circunstâncias, o que vejo ou sinto, Jesus Cristo está operando em mim. Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Eu não temo o que o diabo fizer. A palavra e a fé são minha espada e escudo. Cristo é o Senhor.